Bom, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL com IA. É um prazer tê-lo aqui. E nesta aula nós vamos avançar os nossos estudos para que nós possamos juntos crescer. Então, nós vamos falar agora sobre o livro de ofertas e os tipos de ordens que são feitos no pregão eletrônico. Então, vamos colocar aqui esse item. O livro de ofertas e tipos de ordem, composição e dinâmica do livro de ofertas e os principais tipos de ordens e as suas utilizações, né? O pregão eletrônico, como a gente disse, ele possibilita a gente acessar dados diretamente dentro da nossa casa, através dos home brokers. Então, B3, que é a bolsa de valores, ela é um mecanismo, a nossa bolsa, né? Ou seja, vários ativos sendo negociados por compradores e vendedores, e a gente tem esses dados através do nosso home broker. E esse home broker plota, né, na área de programação, o plot, quando a gente fala em plot, é mostrar, né? Mostra pra gente vários tipos de ferramentas que a gente pode visualizar, fazer análise desses dados e aí sim a gente tomar decisões baseado nesses dados, né? Então, o livro de ofertas e tipos de ordens, composição e dinâmica dos livros de oferta. O livro de ofertas, também conhecido como book de ofertas, né? O book de ofertas, nós vamos visualizar o book de ofertas. Na verdade, nós vamos fazer isso já agora. Então, aqui dentro do nosso Profit Pro, nós temos as ferramentas, certo? E dentro das ferramentas, nós temos aqui, ó, o livro de ofertas, que é o que ele disse para nós. Então, aqui nós temos o livro de ofertas. Vamos colocar aqui do ativo Infut, que é o nosso índice futuro, porque ele é mais dinâmico. Então, aqui nós temos o livro de ofertas, né? Ou o Dom Superdom, que é uma ferramenta fundamental no ambiente de negociação eletrônica que exibe todas as ordens de compra e venda para um determinado ativo, organizando-as. Veja bem, preste bastante atenção sobre isso que nós vamos falar agora, porque é essa a estrutura técnica e básica do mercado. Então, nós temos aqui o book de ofertas, do nosso lado direito, temos a representação da plataforma, né? Ou o DOM, vamos falar sobre o DOM também, é, que exibe todas as ordens. Ó. Então, é, organizadas por preço e volume. Ele proporciona uma visão clara da liquidez do mercado, mostrando a profundidade do mesmo, certo? Mostrando a profundidade do mesmo e permitindo que os participantes tomem decisões é, informadas sobre a execução de ordens. Composição do livro de ofertas: ordens de compra, ordens de venda, preço de mercado e volume. Do lado direito, nós temos aqui a hora, o agente, a quantidade e o preço de compra, que é o que ele disse para a gente: ordem de compra, ordem de venda. Então aqui nós temos compra e aqui nós temos venda, certo? Ok? Preço de mercado, último preço negociado, né? Compra aqui, e o volume, a quantidade, o volume, quanto que eles querem comprar, certo? Então, como que funciona aqui basicamente, ó? A gente tem o preço de compra e o preço de venda, né? Então, nós temos a fila. Então, nota-se que, ó, vê que tem uma cor aqui, ó, dividindo, certo? Ó, se você pegar aqui, ó, aqui para baixo é um pouco mais escuro e aqui para cima é um pouco mais claro, certo? E aqui no vermelho, a mesma coisa, ó, só que aqui tá vindo até aqui, ó, ok? Tá vindo até aqui. E nota-se que o preço, ele é o mesmo, ó. O preço, ele é o mesmo, ó. 133, 390, ó, tudo 390. E aqui, tudo 385. Então, o melhor preço de compra naquela hora, naquele momento, era o 385 e de venda o 390. Então, por exemplo, aqui a gente tem a ideal, né? A ideal querendo comprar. Isso é uma intenção de compra, né? Querendo comprar quatro contratos, né? A ideal aqui é o agente ideal, certo? Querendo comprar quatro contratos no preço de 133.385. E a Necton, né, tá querendo vender um contrato Necton no preço de 390. Vamos entender um pouco mais sobre a composição da organização e como funciona o dinamismo disso. Dinâmica do livro de ofertas, tá?
Então, o livro de ofertas, ele é dinâmico, ou seja, as ordens estão constantemente sendo inseridas, canceladas ou executadas à medida que o mercado se movimenta. Ele reflete o comportamento dos participantes do mercado, sendo especialmente útil para traders que utilizam estratégias de curto prazo, como scalping, e day trade, uma vez fornece uma visão detalhada da forma e demanda real. Ou seja, aqui nós estamos falando de tape reader, análise de dados de fluxo de mercado, né? É uma escola que eles criaram, como a gente já viu isso no módulo anterior, né? Análise técnica, tape reading, e também vimos sobre a automação desses dois mercados. Análise quantitativa, que analisa esses dados e cria algoritmos para tomar decisão. Então, basicamente, a gente tem aqui, né, no o book, olha como que é dinâmico isso, né? Isso é muito dinâmico, muito dinâmico. E a gente tem aqui o casamento de ordens, essa é a questão aqui que faz tudo funcionar, certo? Porque o casamento de ordens, né, o sistema eletrônico de negociação casa automaticamente as ordens de compra e venda quando os preços se encontram. Por exemplo, se alguém deseja comprar a um preço que alguém está disposto a vender, a transição é realizada e o preço a preço de mercado, é atualizado. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, no compra no 440, né, e venda aqui no 450. Então, o mercado, ele casa essas ordens automaticamente, né? É ele que casa. Opa, tem alguém querendo comprar 400 e alguém querendo vender a 400. Então, bluf, acontece aquela negociação, certo? E baseado nesse algoritmo de casamento de ordens que faz o mercado funcionar. É isso que acontece, é nesse caso que faz acontecer, né? A gente tem aqui, ó, os preços, a profundidade de mercado, o gráfico, as ofertas e o superdom que ele falou. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue visualizar, né, o preço que está e quantas pessoas querem comprar naquele preço e quantas pessoas querem vender naquele preço. É aqui o book de ofertas, né? Aqui é detalhado, é, quantidade, agente e o horário. Aqui nós temos a mesma coisa, só que somados naquele preço. Então tem uma dinâmica muito forte. Por exemplo, se eu quero colocar para vender um lote aqui, ó, deixa eu colocar aqui, por exemplo. Se eu quiser aqui vender um lote aqui, ó, eu coloco essa ordem aqui, tá vendo, ó? Quero vender um a 400. E aí eu deixo o meu preço lá. Ó lá, ele pegou a minha ordem, tá vendo? Então eu estaria vendido aqui, certo? Eu estaria vendido aqui. Então, assim, é muito importante você entender esse mecanismo para você poder entender como funciona toda essa questão. Se eu quiser, por exemplo, comprar, eu posso colocar aqui uma ordem de 10, por exemplo, né? De 10 lotes nesse preço aqui. Então, se eu tivesse comprado aqui e o preço estivesse aqui em cima, eu estaria ganhando dinheiro, né? Por exemplo, se eu vim aqui e comprar, posso comprar mercado também, né? Posso comprar mercado, deixa eu colocar aqui numa carteira padrão, ó. Por exemplo, eu vou comprar aqui. Ó, vou comprar mercado aqui. Comprei um aqui, né? Ou seja, ele vai estar aqui. Ó, vou comprar um aqui, só para a gente visualizar. 10. Olha lá, ó, tô comprado em 10, ó. Então aqui eu mostro o resultado para mim. Então, se o preço, tô comprado e o preço está subindo, ó, tô ganhando aqui, ó, R$ 60, 70, ó lá, R$ 120, 140, ó. Tá vendo? Quanto mais o preço sobe, mais dinheiro eu ganho. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, programar uma ordem de 10 de venda, porque eu tô comprado, então tem que vender. Então, a partir desse momento, eu ainda ganho R$ 10 se o preço vir aqui. Aqui, ó, eu ganho R$ 40. Aqui eu ganho R$ 60. Ou seja, nesse caso aqui, eu posso também perder menos 160. Se eu comprei e o preço aqui está caindo, aí eu vou perder dinheiro. E aqui está o meu limite de perda. Então eu estou participando junto ao mercado, tá? Isso é muito importante. E quais são os tipos de ordem que a gente tem no mercado, tá? Os principais tipos de ordem e sua utilização, tá? Existe vários tipos de ordens, tá? Vários tipos que podem ser inseridas no livro de ofertas, que é o que eu acabei de fazer. Cada tipo de ordem, ele atende a uma estratégia de negociação específica, permitindo maior flexibilidade e controle sobre a execução das ordens. Ordens, aí nós temos aqui os três tipos de ordens, né? Aqui, ó. Nós temos aqui quatro tipos aqui.
tem mais tipos, né? Só que isso aqui não são tipos de ordem, tá? Isso aqui são outras coisas. Mas a gente vai trabalhar bastante sobre essas outras coisas. Então, nós temos aqui, ó, ordens a mercado, né? A descrição, ordem a mercado, ela é a instrução de compra ou venda de um ativo imediatamente ao melhor preço disponível, tá? Então, vamos zerar aqui. Vou enviar uma ordem a mercado, ó, compra a mercado. Comprei. Ele vai comprar no preço que está, né? Ou seja, ele vai comprar aqui no preço disponível que está. Compra a mercado. Se eu estou comprado, eu tenho que enviar uma ordem de venda para zerar. Veja que eu comprei e o mercado está caindo. Estou perdendo aqui R$ 15. Então, zerei, tá? Olha lá, ó, ele enviou uma ordem de venda a mercado. Zerei com prejuízo. Isso é uma ordem a mercado. Ordem limite. Uma ordem limite estabelece um preço máximo para a compra ou preço mínimo para a venda. A ordem só será executada se o mercado atingir ou ultrapassar o preço definido. Utilização por trades que desejam garantir suas. Ou seja, ordem limite. A ordem limite é o seguinte, ó. Pô, o preço está aqui. Então, chegar aqui, ó. Ele está aqui no 200, né? Quando ele chegar aqui no 100, eu vou comprar 10. Então, isso é uma ordem limite, tá? A ordem limite, ela fica abaixo do preço atual, tá? Ela fica abaixo do preço atual. Então, eu tenho ordem limite de compra e tenho ordem limite de venda, certo? Essa é uma ordem de limite de venda e essa é uma ordem limite de compra, ok? Beleza. E temos as ordens stop. A ordem stop, ela funciona da mesma forma. Porém, ela fica acima do preço atual. Ela é acionada quando o mercado avança. É uma ordem stop. Então, posso pôr aqui, ó, que eu quero comprar quando o preço tá passar por aqui. Então, eu quero comprar quando o preço está caindo, ordem limite, e eu quero comprar quando o preço está rompendo na ordem stop. Isso é muito importante para a criação de robôs, porque que tipo de ordem que você quer enviar vai determinar isso, né? Vai determinar essa questão, porque aí eu consigo é, eu consigo definir aonde que eu quero comprar. Por exemplo, vamos supor que nós estamos falando de um rompimento de um candle. Então, nós temos um candle, né? Temos um candle aqui e eu quero comprar quando o preço romper essa máxima. E o preço tá aqui, tá funcionando, ó. Aí na hora que ele, pum, passar aqui, eu vou comprar. Isso é uma ordem stop. Ah, eu quero comprar quando o preço chegar na mínima desse candle. Então o preço, ele abriu aqui, ele vem aqui, bum, compra. Isso é uma ordem limite, tá? Tanto para compra quanto para venda. Então a ordem limite para a compra fica abaixo do preço atual e a ordem stop para compra fica acima do preço atual. Ordem stop para a venda fica abaixo do preço atual. Então, eu quero enviar uma ordem stop daqui. Tá vendo? Ó, stop, stop. Tá vendo? Sempre vai ter isso aqui, ó, 10. Olha lá, ó. Aqui já não tem o nome, certo? Por quê? Porque já é uma ordem limite, ok? Então, é importante você saber sobre esses tipos de ordem, né? E como está fundamentado isso. Por exemplo, coloquei uma ordem de 10 de venda aqui. Coloquei uma ordem de 10 de venda. Se o preço pega aqui, eu fico vendido e passa aqui e pega essa de 10, eu estopei, porque eu vendi 10 e comprei 10. Perdi dinheiro. Aqui a mesma coisa, ou seja, eu estou comprando e estou posicionando meu limite de perda, certo? É o mesmo critério. Ou seja, eu estou estruturando operações de compra e venda usando ordens de compra limite e stop e também posso comprar mercado. Ó. Comprei a mercado um aqui e vou vender um aqui, certo? Olha lá, ó. Vendi um, ganhei dinheiro, ok? Por quê? Porque eu comprei nesse preço e já vendi aqui. Então, eu posso fazer micro operações, por exemplo, de compra e venda, né? Compra e venda. Por exemplo, eu tenho uma ordem de venda aqui de 10, ó, e tem, ó lá, ó, vendeu e já pegou minha ordem de compra, certo? Ó, vou comprar aqui 20, por exemplo. Na hora que ele, ó, comprei 20 e agora se o preço subir eu ganho dinheiro, mas se o preço cair, eu vou perder dinheiro. Ou eu posso comprar mais, que aí o meu preço médio, ele vai se ajustando, né? Então, ó lá, eu comprei 20 aqui, vou comprar mais 10 aqui, e aqui embaixo vai ser meu limite de perda. Então, a partir desse momento que o preço estiver subindo, eu começo a ganhar dinheiro junto com o preço. Então, basicamente, é assim que funciona a questão dos tipos de ordens, né? E baseado no book de ofertas, né? Qual é a dinâmica disso?
A dinâmica sempre vai ser o melhor preço. Então, se eu colocar uma ordem no melhor preço, a minha ordem aparece melhor. Agora, por exemplo, por que que esse cara quer comprar um? Esse também quer comprar um. E esse aqui está em primeiro e esse aqui está aqui atrás. Ou seja, existe uma fila, na negociação. E o que define essa fila é o tempo e o preço. Então, se eu quero enviar uma ordem, eu estou comprando aqui a 335 e você também está comprando a 335, né? Quem vai definir quem vai ficar primeiro? Quem colocou a ordem primeiro. Esse aqui, ó, colocou a ordem em 40. 10, 55 e 40. Esse aqui colocou as 10 e 55. Então ele vai primeiro. Esse aqui colocou as 10 e 24. Então ele vai primeiro. Ou seja, até a última ordem nesse preço. Então aqui é 35, aqui já é 30, ó. E aqui, ó, 10 e 54 e 51. Esse aqui colocou primeiro desse aqui que está aqui embaixo. Então é definido sempre pelo melhor preço e o melhor horário, certo? Sempre. Sempre. Então, é basicamente assim que funciona o nosso livro de ofertas. Olha lá, ele comprou mais os outros, né? Comprou os 40. Então, agora eu estou comprado em 40 e o preço está caindo. Estaria perdendo dinheiro, mas se o preço começar a subir, eu começo a ganhar dinheiro. Então, aqui eu estou comprado em 40, eu posso pôr uma ordem limite de 40. Ou seja, eu aceito perder no máximo até aqui, ó, R$ 1.500, certo? Então, basicamente, é assim que funciona esse mecanismo para que a gente possa utilizar isso, entender como funciona o book de ofertas, as ofertas e o Superdom. Bom, baseado nisso, a gente está visualizando esses dados aqui diretamente, diretamente pelo Profit Pro, certo? Mas esses dados hoje, eles estão aí, eles estão nos dando aí uma visualização mais bonita, né? Mas basicamente esses dados aí que estão visualizando, eles são esses dados aqui, ó, que a gente está recepcionando, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó? Esse aqui são os dados de novos negócios. Esse aqui é o book das intenções. Aqui eu posso fechar isso aqui agora, tá? Vou fechar e vou abrir essa ferramenta aqui, ó, Times in Trades. Essa ferramenta aqui, Times in Trades, é essa aqui, ó, é esses dados puros aqui, ó. Eu criei um algoritmo que eu puxo na base de dados lá, e aí sai aqui, ó, todos os novos negócios, os casamentos de ordem que a gente está vendo lá no book. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o livro de ofertas também, e a gente pode aqui em uma janela ajustar essa janela, ó, a gente tem aqui as ordens, intenções de ordens no book de oferta e a realização dessas ordens. Olha como, olha a quantidade de negócios que sai dentro da bolsa de valores. É surreal isso. É muito bonito de ver. É muito interessante como o ser humano avançou na tecnologia de negociação dentro da bolsa de valores. Certo? Então aqui é o dado puro, é onde eu trabalho, aqui criando novas aplicações, né? E aqui é utilizando isso direto dentro do Profit já com interfaces, visualizações, os dados, ou seja, isso aqui é o dado puro mesmo da B3. Isso aqui está vindo direto da Bolsa de Valores. Isso aqui é dentro do Profit já organizado, visualmente bonito para você poder utilizar. Tá certo? Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.